Isaías 61, os 3 primeiros versos. Vamos ficar em pé? Nos diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Oremos mais uma vez. Santo Deus, eterno Deus, Deus bendito, Deus soberano, nós queremos em primeiro lugar agradecer-te, ó Deus, por tudo que já aconteceu nesse dia, nessa noite, ou neste começo de noite, por essa história tão maravilhosa cantada pelo coral, a história mais relevante de todas as histórias, a história do teu grande amor por nós, quando enviou o teu Filho para morrer no nosso lugar, para que tenhamos, ó Deus, o presente da vida eterna, porque o teu Filho foi à cruz, pagando o preço do nosso pecado, ressuscitou e foi preparar lugar, ó Deus, para a gente. A certeza que temos é de que quando o Senhor nos chamar, ou quando o teu Filho vier buscar a igreja, nós estaremos na eternidade contigo, uma vida sem choro, sem lamento, sem enfermidade, sem qualquer tribulação, não porque merecemos, ó Deus, mas porque o Senhor nos amou e concedeu a cada um a tua graça, a tua bênção. Continua, ó Deus, a abençoar as nossas vidas, e nós te louvamos por tua palavra que sempre fala ao nosso coração. Te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a te amarmos mais, a confiarmos mais no Senhor, e ó Deus, a sermos sempre instruídos por tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Eu queria fazer uma pergunta a você, e você não precisa responder, a não ser no seu coração, para você mesmo. O que é andar com Jesus? Ou melhor, a pergunta: como seria a sua vida se você não conhecesse a Jesus? Se você nunca soubesse dessa história que foi cantada pelo coral, a história do menino que nasceu, que cresceu, que abençoou tanta gente, que impactou todas as gerações, o que seria da gente se Jesus não tivesse nascido? O que seria da gente se Jesus apenas tivesse morrido? Se a morte tivesse vencido o nosso rei? Com certeza nós nem aqui estaríamos, ou se estivéssemos, seríamos os mais entristecidos, os mais desesperados de todos os homens. Mas a nossa vida é cheia de esperança, de alegria, porque nós temos Cristo. É verdade que não temos mais Ele em corpo, o corpo físico, como Ele caminhou aqui durante 33 anos. Mas nós temos o Senhor Jesus, o menino que cresceu, nós temos Ele no nosso coração, nós temos Ele com o Espírito de Deus, com seu próprio Espírito Consolador, junto da gente todos os dias. Mesmo quando não percebemos, Ele está com a gente em todo o tempo. Ele é o Deus presente, o Deus Emanuel. E Ele disse que não nos deixaria só, mas Ele enviaria o Consolador, alguém igual a Ele,
para estar com a gente por todo o tempo até a consumação dos séculos. São promessas do nosso Deus Emanuel. E Paulo, o apóstolo Paulo, quando fala sobre Jesus, um dos termos que o apóstolo mais usa é andar com Jesus, andar em Jesus. Como ele diz lá na carta aos Colossenses: assim como recebestes Cristo o Senhor, assim pois andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Nós precisamos andar em Jesus, nós precisamos andar com Jesus, porque Ele é o Deus presente, o Deus Emanuel. E quando a gente olha para o livro de Isaías, um livro escrito 700 anos antes da vinda do Filho de Deus, do Messias, esse livro é magnífico porque ele conta o que viria a acontecer com tanta certeza. As expressões usadas por Isaías não deixam dúvida alguma de que aquele menino viria, e ele viria para mudar a história da vida de muita gente. Ele viria para mudar a história do povo de Deus, que estava sem esperança, completamente abatido, subjugado por diversas nações. Mas Isaías renasce com Isaías, com a mensagem de Isaías, a esperança de que há um Deus que cuida da gente, há um Deus que nos ama, o Deus presente, o Deus Emanuel, como nós encontramos no capítulo 7 desse livro. Nasceria da Virgem um filho, e o seu nome seria o Emanuel, o Deus conosco. São muitos textos de Isaías que falam desse menino que nasceria, do Messias. E quando nós olhamos para a nossa passagem lida, Isaías 61, de 1 a 3, nós encontramos que aquele menino, o Messias, ele teria sobre ele o Espírito do Senhor. O texto diz isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito de Deus estaria sobre aquele menino que cresceria, e por conta da ação do Espírito de Deus, ele faria grandes coisas. Ele penetraria nos corações, ele transformaria a vida de pessoas, ele iria impactar tantas gerações. Mas ele estaria também com o enlutado, com o abatido, com o enfermo, ele estaria com aquele em sofrimento. O texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias. Talvez você pare um pouquinho aí para pensar no ano. E como foi seu ano? Quem sabe você não consegue encontrar boas notícias do seu ano. Talvez você possa fazer uma análise da sua vida, e no momento que você está vivendo, você não consegue lembrar das coisas boas. Só vem as lembranças das dificuldades, das enfermidades, da corrupção desse nosso mundo tão sujo. Talvez nós não temos tantos motivos assim para lembrar de coisas boas, porque o nosso coração é enganoso, e nós nos distraímos demais, e não percebemos o grande amor que Deus tem por nós. Com tanta violência, com tanta corrupção, com tanta maldade no mundo, e nós aqui estamos, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Grande é a misericórdia dele por nós. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ele com certeza irá sempre nos ajudar. O texto diz que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias, e o texto fala de duas coisas interessantes aqui. O estar sobre significa que ele não só teria a unção do Espírito de Deus, mas que ele seria cheio, pleno, repleto do Espírito de Deus. Aliás, foi algo que em uma das canções o coral cantou, transbordando a graça, o amor, o poder de Deus. Esse menino veio para transbordar alegria, para transbordar amor, para transbordar a paz, porque ele estava cheio de Deus, ele era o próprio Deus. Aliás, ele é o próprio Deus, o Deus conosco. O Espírito de Deus sobre ele indica que ele é cheio,
totalmente cheio e transbordante do Espírito, mas que ele seria também ungido pelo Espírito de Deus. E a ideia de unção é alguém não apenas cheio, mas equipado, habilitado, o Todo-Poderoso, o único que tem poder para estar cheio do Espírito e mover todas as coisas conforme a ação do Espírito de Deus. Em outras palavras, o que o texto está dizendo para a gente, essa era a esperança de Isaías, e que nós temos mais motivo para crer, porque ele veio. Isaías creu naquele que viria, nós cremos naquele que veio, nós temos isso atestado. Aliás, talvez você possa até pensar assim, mas será que ele veio mesmo? Quando você olha para todas as provas da arqueologia, da ciência, não dá para negar que esse Cristo veio ao mundo. Ele dividiu a história, ele fez uma liderança com 12 homens tão complicados, que impactou gerações e chegou até a gente o resultado do seu trabalho. O que o texto está querendo indicar é que esse menino que nasceria, que nasceu há alguns anos atrás, por volta de 2000 anos atrás, ele é o único que pode fazer impossível ou impossíveis acontecer na nossa vida, porque ele é cheio do poder, ele está ungido, equipado, habilitado para tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O texto fala que o Espírito do Senhor Deus, e as expressões aqui, Senhor é o Yahvé, o Deus fiel, o Deus do pacto, o Deus da aliança, e a expressão usada como Deus aqui é o Adonai, o soberano, aquele que domina sobre todas as coisas, o que tem poder e o que criou todas as coisas, e não somente criou, mas que sustenta tudo conforme o seu querer. E antes de pensarmos rapidamente em algumas lições, eu já queria dizer isso para você. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei como é que está sendo a sua caminhada durante essa semana, durante esse ano, mas uma coisa eu sei, que Deus continua a ser soberano, Ele vai sempre ser. Ele é aquele que controla tudo, Ele é aquele em quem podemos confiar, Ele é o único que pode resolver qualquer situação. E é isso que deve encher o nosso coração de esperança, de alegria. Eu queria compartilhar rapidamente com a igreja, até porque já fomos tão edificados pelo coral. Eu queria compartilhar algumas lições sobre andando com Cristo restaurador, porque a passagem do capítulo 54 a 66 fala do Messias que iria restaurar o seu povo. E eu creio que nós precisamos de restauração hoje. Nós precisamos de restauração na família, nós precisamos de restauração na sociedade, nós precisamos de restauração na igreja, nós precisamos de restauração na saúde. Em qualquer esfera da vida nós podemos crer e saber que Deus está pronto a restaurar. Andando com Cristo ou com o Messias restaurador. E a primeira lição que a gente encontra no texto é que nós andamos com Ele, andamos com o profeta Jesus, o Messias que seria o profeta. Porque as expressões que o texto nos dá, aliás, as diversas expressões, falam de que ele seria o profeta por excelência. Aquele profeta prometido por Moisés em Deuteronômio 18, o mais esperado profeta de todos os outros. O primeiro profeta do povo de Deus foi Moisés. E Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, ele profetiza que um dia viria o profeta, e não apenas um profeta. Assim como Jesus é o bom pastor, e não um pastor, viria o profeta, aquele que tem a palavra, e não somente tem a palavra, ele é a própria palavra. E o texto nos fala sobre a profecia e o trabalho dele como profeta. Seria aquele que revelaria para a gente a verdade de Deus, porque Ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele nos diz, conforme registrado em João. Aquele que agrada a Deus com suas palavras. Essa era a função do profeta. O profeta não está interessado em agradar os homens. Quem quer agradar os homens em seus discursos são os políticos, mentirosos e corruptos. O profeta, quando fala, ele fala da palavra de Deus, uma palavra que leva a gente a pensar no que nós precisamos mudar na nossa vida, no que precisamos fazer uma faxina, no que precisamos confiar mais, no que precisamos obedecer mais, agradecer mais ao Senhor.
Foi para isso que Jesus veio, não para agradar o nosso coração, mas para mostrar para a gente qual é o caminho que Deus quer da gente, qual é o melhor caminho para nós. E você que é pai sabe bem disso. É duro às vezes você dizer não para um filho, às vezes ter que puxar a orelha do filho porque ele está agindo de maneira errada. Deus é assim também com a gente, Ele não diz tudo para a gente, Ele não diz sim para tudo que a gente quer. Porque Ele tem a verdadeira palavra, a direção, a instrução que a gente precisa para ser muito mais do que feliz ou bem-aventurado, conforme encontramos em diversos textos da palavra de Deus. O texto nos fala que Ele veio então ungido para pregar boas novas, boas notícias num mundo tão cheio de más notícias. E talvez você olhe para o quadro do mundo e pense assim: mas como é que eu vou ter boa notícia num caos total que a gente está vivendo? O que nós sabemos é que o mundo está carente de boas notícias, e somente a igreja do Senhor é que tem a boa notícia para dar. É somente a palavra de Deus, é somente esse menino que nasceu e que vem anunciar a boa notícia. É só Ele que pode mudar vidas, é só Ele que pode pegar aquela pessoa que está pronta a se suicidar e dar a ela um motivo de vida, dar a ela um motivo de alegria, dar a ela o sentido de que Deus a ama, de que Deus quer o melhor para a sua vida. E o texto então nos fala sobre esse menino que é profeta, ou que seria o profeta, que viria a pregar boas notícias ao quebrantado. E eu não sei como é que você está, talvez seu coração esteja quebrantado, quebrado. Quem sabe você está sofrendo tanto nesses dias. É para você a boa notícia. A notícia do amor de Deus através do menino que nasceria, do Messias, Ele veio para encher seu coração de esperança, de boas novas, de alegria, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, conforme lemos lá em Lucas. Ele vem proclamar libertação aos cativos, o texto nos fala sobre isso. Ele vem apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, uma referência ao ano do jubileu, quando de 7 em 7 anos deixava-se de trabalhar para cuidar da terra, e quando completava 49 anos, aquele que era escravo recebia total liberdade, deixava de ser escravo, conforme lemos em Levítico capítulo 25. Quando Jesus chegou, Ele libertou a gente da escravidão do pecado, Ele libertou a gente da condenação do pecado. Nós estamos livres, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode tirar a gente do alvo, da bênção, do amor de Deus. Deus nunca vai desistir de te amar, porque você está livre. E para tudo isso Ele teve que pagar o alto preço com a sua própria vida, para nos tornar livres. O Senhor Jesus é o profeta por excelência, é o profeta tão esperado. E a palavra que Ele vem trazer, e não só trazer, foi através da palavra que Ele mesmo criou todas as coisas. Tudo veio à existência com o comando dEle, com a ordem dEle, com a palavra dEle. Todos os universos, todas as galáxias, tudo que nós temos, cada animalzinho, tudo que há no mar, na terra, em todos os lugares, tudo que há dentro de você, cada célula do seu corpo, tudo foi criado pela palavra dEle. Ele criou todas as coisas por sua palavra. Também por sua palavra Ele se encarnou. A palavra se fez carne. O verbo se fez carne, se tornou como um de nós, os de João. A palavra se entregou. Aquele que deu ordem, chamou tudo à existência. Essa mesma palavra morreu por nós. Mas foi essa mesma palavra do profeta que ressuscitou também, que está vivo. E essa é a boa nova que nós precisamos levar. Deus está vivo, o Senhor está vivo, o nosso Senhor está vivo. Ele é o nosso profeta, Ele tem direção e instrução para nos dar. A pergunta que eu tenho para te fazer é: andando com um profeta, você tem ouvido a voz de Jesus? Ou quem sabe você está ouvindo as coisas deste mundo,
as instruções deste mundo, que só levam a gente para o buraco, para a lama do pecado. Nós precisamos ouvir mais a voz do profeta Jesus. Mas o texto ensina também que a gente deve andar com o Messias sacerdote, porque o sacerdote é aquele que cuidava das feridas do povo, é aquele que tratava as pessoas em diversas áreas, também na área da saúde. O sacerdote era aquele que tinha a cura de Deus, que tinha o conforto de Deus, que tinha o consolo da parte de Deus, que dava força às pessoas. Quando elas chegavam lá no templo, tão acabadas por uma tragédia que havia acontecido na vida, era o sacerdote que ia consolar essas pessoas, assim como fez Eli com Ana. Ana, no seu desespero, na sua angústia, está ali diante de Deus chorando. E ele foi, depois que ele entendeu a história de Ana, ele consola Ana, ele traz bênção para a vida dela. E aquilo que ele fala acontece na sua vida. E a vida de Ana se transformou numa tremenda alegria. Era essa a função do sacerdote. E conforme o Messias também seria sacerdote, o texto nos diz que ele vem para curar os quebrantados de coração. Jesus vem para trazer cura. Interessante a palavra usada aqui. Ele vem para enfaixar aquele que está com o coração ferido. É ele que te enfaixa, é ele que cuida de você. Nos momentos mais angustiantes da vida, a gente sente esse cuidado de Deus, a gente sente esse amor tão zeloso de Deus por nós. Ele está nos enfaixando, está nos protegendo, está cuidando da gente. O texto fala também que não só curar os quebrantados, mas ele viria trazer alegria, ele viria trazer paz, ele viria trazer muitas e muitas bênçãos. Ele viria consolar todos os que choram. O texto diz isso. A proclamar libertação ao cativo, e aí vai seguindo, dizendo que ele iria consolar todos os que choram. Você tem chorado nesses dias? Saiba que ele está pronto a te consolar. Jesus é o sacerdote que consola, que está ao seu lado sempre, jamais vai deixar de estar. Conforme a carta aos Hebreus, o texto diz lá em Hebreus: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Como sacerdote, ele sabe de todos os nossos problemas e ele se compadece, ele cuida da gente. Quando você olha para a história do ministério de Jesus aqui, todos os milagres que ele fez, cada palavra que ele pregou, cada vida que ele abençoou, foi por compaixão, foi para derramar sobre eles a graça, a paz, o amor de Deus. Jesus é, além de profeta, o Messias é também sacerdote. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: você tem colocado as suas orações diante do sacerdote? Visto que essa era uma das funções do sacerdote, levar a oração do povo ao Pai, ao Deus Pai. Quanto nós temos investido em ouvir a voz de Deus na palavra e na oração, porque ele, além de profeta, é também sacerdote. Por fim, uma última lição é que nós precisamos andar com o Rei Jesus, andando com o Messias que é Rei. E o rei, a tarefa do rei é ser provedor. A tarefa do rei é cuidar do seu povo, é ser o libertador. O rei protege dos povos inimigos. O rei está ao redor do seu povo, mesmo que os inimigos estejam ao nosso derredor e uma legião de demônios se voltem contra nós. Nós encontramos diversas provas da palavra de Deus, que pode todos os inimigos se levantar contra nós e estar ao nosso derredor. O anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, ele acampa-se ao nosso redor. E ninguém pode tocar a nossa vida, porque ele nos protege, ele nos guarda. Ele é o nosso rei provedor, é o nosso rei libertador, é aquele que provê a bênção, é aquele que provê a alegria para a gente. Essa era a função do rei. Aliás, quando você olha no Velho Testamento, a figura de pastor refere-se ao rei.
o governante, aquele que governa de forma tão boa, que pastoreia o povo de Deus, conforme um pastor deve fazer. E o texto fala desse Messias que seria pastor, que seria rei. O texto diz que ele vem para proclamar libertação aos cativos. Ele vem não só a proclamar libertação aos cativos, liberdade aos algemados. E as figuras aqui é o momento que o povo de Deus vivia no tempo de Isaías, pessoas sendo arrastadas pela cabeça, presas em animais, sendo levadas para povos tão distantes, mortos, muitos deles. Imagine a dor do povo de Deus, você olhar um filho seu sendo morto, levado, puxado por uma carroça, ou coisas assim. O momento de tristeza que Isaías está vivendo, por culpa das pessoas que rejeitaram a Deus. Isaías ao mesmo tempo diz: virá aquele que será o nosso libertador, aquele que será o nosso provedor, aquele que vai libertar os cativos, os seus pecados, os seus problemas, aquele que vai dar liberdade aos algemados, aquele que vai dar uma coroa de glória, de bênção, de alegria, em vez de cinzas. Quando a gente está muito triste, quando o povo de Deus acontecia alguma tragédia, eles enchiam a cabeça e todo o corpo de cinzas. Mas o que o texto diz é: vestes de louvor em vez de espírito angustiado, uma coroa em vez de cinzas. E a palavra coroa aqui é uma linda cobertura. Assim como ele fez com o seu povo lá na saída do Egito, ele cobriu o seu povo para que o anjo da morte passasse e ferisse os egípcios. Deus os cobre, Deus cuida da gente, Deus enche a nossa vida com uma coroa de proteção, de alegria, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eu não sei como é a sua história ou qual é a sua história. Quem sabe você veio aqui com prantos, com motivos de angústia no coração, talvez totalmente sem esperança. Mas a gente aprende na palavra de Deus que o Messias seria aquele que iria dar para a gente todo o cuidado, todo o amor que a gente tanto carece. Você tem sido governado pelo Rei? Quando Jesus é o nosso Rei, a gente pode passar pelos piores momentos da vida, mas a gente tem a certeza de que Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tudo posso naquele que me fortalece. E o contexto de Paulo ali aos Filipenses, quando ele disse isso, é: posso passar por qualquer momento, por qualquer situação, tanto boa quanto ruim, mas eu posso todas as coisas porque Cristo é quem me fortalece. Que esse Messias que veio, nasceu, que é profeta, sacerdote e rei, ele possa ser o consolo, possa ser a sua paz, possa fortalecer sua vida, e que você aprenda a andar com Ele sem tirar os olhos dEle, caminhar ao lado dEle, cada vez mais intimamente ligado a Ele. Eu queria convidar os nossos músicos para nós entoarmos um hino, o hino 95. E se você tem algo a colocar diante de Deus, a pedir, eu queria que você viesse à frente. Nós queremos orar com você. E no 95, conta-me a história de Cristo, grava no meu coração a linda história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como Ele encarnado veio ao mundo morar e aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Vamos ficar em pé e entoarmos com alegria. Enquanto nós cantamos, se você tem algo, vem à frente. Nós queremos orar para que Deus esteja assim abençoando sua vida.
Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, o Messias prometido, o Cristo ungido, libertador, aquele que é profeta, que é sacerdote, que é rei, em nome do teu Filho ressurreto, que está ao teu lado nessa hora, levando, ó Deus, o nosso clamor no teu altar. Nós queremos pedir, ó Deus, nessa hora, que se há porventura alguém aqui, duvidando do teu amor, duvidando, ó Deus, que foi por nós, por todos nós, que o teu Filho veio para morrer no nosso lugar. Ó Deus, toca nesse coração, enfaixa esse coração ferido, quem sabe abatido pelas circunstâncias adversas da vida, pelo luto, pela enfermidade, pelas dificuldades na família, pela questão do desemprego, das crises diversas. Ó Deus, o Senhor é o único que sonda os nossos corações, o Senhor sabe do nosso sofrimento, do nosso clamor. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes nós nos abatemos com as situações difíceis da vida. Mas nessa hora, Deus, nós queremos pedir que o Senhor enche o nosso coração de esperança, de alegria, de paz. Que o Senhor tire de nós, ó Deus, o pranto e coloque a alegria. Que o Senhor tire de nós o desespero e coloque a esperança. Que o Senhor tire da nossa vida, do nosso coração a desgraça e encha o nosso coração com a tua graça. Porque foi para isso que o Senhor nos escolheu lá na eternidade e que foi capaz de abrir mão do teu único Filho para morrer por nós. O Senhor conhece as vidas que aqui estão, o Senhor sabe dos motivos que colocamos aqui na tua presença. Alguns com problemas tão sérios, tão difíceis de resolver, quem sabe aos nossos olhos problemas impossíveis de serem resolvidos. Mas ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o Senhor Jesus, o teu Filho. Ajuda-nos a percebermos a ação do teu Espírito em nossa vida e a entendermos que tu és soberano, que nada foge ao teu controle, que o Senhor conhece cada fio que há em nossa cabeça, do nosso cabelo, que o Senhor não permite que um pardal, que um pássaro, qualquer coisa nessa vida caia sem a tua permissão, sem a tua direção. Por isso, ó Deus, se os problemas vieram sobre nós, se as dores nos assombram, muitas vezes é por culpa nossa mesmo, porque somos pecadores. Outras é porque o Senhor quer ser glorificado e fazer da gente árvores, carvalhos cheios de verdor, de vida, carvalhos de justiça, conforme lemos o texto. Ó Deus, enche o coração do teu povo de paz e de alegria e de boas notícias, que ao sairmos daqui, saiamos revigorados e na certeza de que precisamos anunciar o Natal de Jesus, para que Jesus venha nascer naqueles lares mais miseráveis, naquele lar tão oprimido, castigado por Satanás. Há tanta gente ao nosso redor, quem sabe dentro da nossa própria casa, nossos parentes, nossos vizinhos, que estão desesperados porque não conhecem a Jesus. Ó Deus, põe no nosso coração ousadia, intrepidez, alegria, para falar desse grande amor e para mostrar às pessoas de que o Natal existe e é todos os dias, quando Cristo é verdadeiro e reina na nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, por todas as lutas, por tudo que o Senhor tem permitido chegar até a gente, porque em cada dificuldade a gente aprende a chegar mais perto do Senhor e a conhecer que tu és um Deus maravilhoso, que opera maravilhas, que nunca erra e que faz sempre o que é melhor para nós. Por isso, dá-nos um coração submisso,
e em paz, na certeza de que precisamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da tribulação. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem sido e feito em nossa vida. Em tudo te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito de Deus seja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos sentar? Nós temos a certeza de Deus. Vamos aguardar a igreja sentar. Vamos ler a certeza de Deus todos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Amém. Sabe? É final de ano, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E eu queria convidar você para estar no domingo que vem, dia 21, às 9h30. Nós teremos uma escola dominical diferente, especial, onde a gente vai poder agradecer a Deus pelo ano que Ele nos deu. É um ano de ensino. Deus ensina você a cada momento da sua vida. E Ele também nos dá o privilégio de nos reunirmos de manhã no domingo em escola dominical e aprendermos de maneira especial a palavra de Deus para vivermos durante a semana os ensinamentos que Ele nos dá. Então no domingo que vem eu queria convidar que você viesse. Você que é aluno da escola dominical tem que estar aqui com a gente, porque teremos um momento de formatura. As crianças terão uma participação especial. Vai ser solenidade mesmo de formatura. E cada classe vai poder saber o que a outra classe aprendeu. Então, você que não é aluno da escola dominical, eu queria te convidar especialmente para estar aqui também. Quem sabe você para o ano que vem tenha esse projeto de ser aluno da escola dominical, de participar com a gente às 9h30 todo domingo. E aprender mais da palavra de Deus de uma forma tão legal, tão especial, tão divertida até. Acontece muita coisa na escola dominical que edifica a sua vida. E você não pode perder, você não pode ficar fora disso. Já perdeu muito tempo se você não é aluno da escola dominical. Então, vem domingo que vem. E as crianças, os pais que têm crianças, por favor, tragam 9h30. Para a gente ter um momento muito legal. Obrigada. Vamos dar um aviso sobre a reunião de oração? Amanhã, se Deus quiser, as 4 células estarão funcionando normalmente nas casas já pré-determinadas. E terça-feira, às 20 horas, aqui na igreja, as 4 células estarão reunidas
com aquele grupo que ora na terça-feira. Estaremos juntos, louvando a Deus por mais um ano de bênção. Todos estão convidados a participar também da reunião na terça. Boa semana a todos, Deus abençoe. Nós queremos chegar até a porta para te dar um abraço.